Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo e hoje eu tô aqui, para comentar os 3 últimos episódios dessa primeira temporada de Arcane, que são os episódios 7, 8 e 9. Esse vídeo, provavelmente, como nos outros, vai ter alguns spoilers, sim, até porque eu vou estar dando minha opinião sobre algumas coisas. Não quero encher o vídeo de spoilers, mas vai ter alguns sim. Então, se você ainda não assistiu esses 3 últimos episódios de Arcane, eu indico que dê um tempinho para o vídeo, vá assistir e depois você volta para assistir o vídeo, ver meus comentários e trocar uma ideia comigo aqui nos comentários, certo? Então não deixa de comentar, porque eu quero estar trocando uma ideia, de fã para fã, sobre os episódios 7, 8 e 9 de Arcane, certo? Bom, então vamos lá, vou parar de enrolar. O episódio 7 já começa naquela frenesi, porque a Caitlyn e a Vi, elas estão presas, não sabem com quem prendeu elas, que elas são sequestradas no último episódio, no episódio 6, e tá toda aquela tensão. E como eu já havia comentado no vídeo anterior, quem ainda não viu o vídeo dos comentários dos episódios, foi episódio 4, 5 e 6, volta, que tem comentários sobre esses episódios aqui, certo? Eu havia comentado que tinha quase certeza que o líder dos vagalumes seria nada mais, nada menos do que o Echo. Por quê? Porque o Echo, ele apareceu no primeiro ato, de Arcane, e logo após ele meio que some, depois que ocorre todos os problemas lá, que tem aquela confusão toda no episódio 3, o Echo meio que some. Então, inicia-se o ato 2, a gente conhece a Vi, que já tá adulta, conhece também agora a Jinx, que não se chama mais como Powder, vê toda aquela evolução dos personagens anos depois e tudo mais, mas cadê o Echo, que era um dos personagens que fazia parte do núcleo principal, que faz parte da história do League of Legends, que é um dos campeões. Então cadê o Echo, Então logo que eu vi os vagalumes, eu meio que, o Echo tá por trás disso, provavelmente ele é o líder, Até porque já saiu outras cinemáticas de League of Legends em que o Echo tava com aquela máscara. Se eu não tô enganado, tem até um skin assim, e que ele também voa naquele skate dele e tal. Então eu tinha certeza que era o Echo. E foi confirmado agora, logo no primeiro episódio, do terceiro ato, que realmente era o Echo. E tem aquele reencontro dele com a Vi, que é bem emocionante. Ele meio que conta a realidade dele, como tudo ficou e tudo mais, que não confia mais na Powder, porque agora a Powder não existe, quem tá no lugar dela é a Jinx, e o Echo sempre afirma que não vale a pena vai tentar reatar algum tipo de relação com a Powder, porque a Powder simplesmente não existe mais. Que é mais um ponto que eu havia comentado, que eu entendi que se seria o Echo naquela situação do episódio 6, de não levar, ele leva a Caitlyn e a Vi, ele sequestra, entre aspas, e deixa a Jinx lá. Ele não levou a Jinx porque a Jinx estava corrompida, a Jinx não era novidade para ele já sabia de quem criou a Jinx depois que tudo aquilo aconteceu, como ela mudou, as atrocidades que a Jinx passou a fazer em Zal. Então, assim, pro Echo, a Jinx já era cartinha que, não era novidade, ele não tinha interesse. Então, assim, ele sempre frisa pra Vi que ela só vai perder tempo. A Powder simplesmente não existe mais. Mas ainda assim, a Vi não entende e tudo mais, que é natural, é irmã, elas têm um vínculo muito forte. E explica também, aí que entra a Caitlyn, e a Caitlyn explica o porquê ela desceu, que não foi apenas para investigar, mas também para tentar conseguir o cristal Hextech que a Jinx havia roubado. Explicam bem por cima
que aquele cristal meio que iria trazer mais violência, mais problemas pro pessoal que o Echo tentava manter em segurança, e que a Caitlyn poderia ajudar, né? Então a Caitlyn se propõe a ajudar eles, e o Echo diz que tudo bem, mas ele teria que ir. E até aí, ok. Mas eu também já estava prevendo que o xerife corrupto, que o Psycho havia mandado matar a Vi e a Caitlyn, iria aparecer em algum ponto. Elas não iriam sair de Zaun, assim, das vielas tão facilmente. E dito e feito mais uma vez. Ele aparece logo no final do episódio, tem toda aquela confusão, e a Jinx também chega, e rola tiroteio, morte, o que já era de se esperar, né? Ele tem aquela cena emocionante que ele fala com a Caitlyn, apesar que aquele personagem ali... Gente, não me desce aquele personagem, pra mim ele é um escroto, mas ok. No final meio que houve uma explicação também do porquê ele meio que seguir fazendo aqueles trabalhos pro Psycho às escondidas. Afinal, ele também era coagido a fazer tudo aquilo, senão a família dele seria atacado. Então ok, mas aí ele morre, e a Caitlyn e a Vi, elas finalmente conseguem voltar para Piltover. Mas elas voltam sem o Crystal Hextech. O Crystal Hextech, apesar de tudo, fica com a Jinx. Enquanto a Caitlyn e a Caitlyn e a Vi, eu chamando de Powder, voltam, né, vão embora, quem meio que dá suporte para elas fugirem, né, da Jinx é o Echo. E daí tem o grande combate do episódio 7, que é o combate entre o Echo e a Jinx. E pelo incrível que pareça, eu fiquei até suspeito, mas fez sentido. Afinal, muita gente faz Echo Jungle, e o Jungle meio que é o terror do ADC, né? Então... não tem pra onde correr, rola o combate lá, os dois saem muito feridos, mas a Jinx acaba saindo mais ferida, tomando mais dano, sofrendo mais que ele. Mas ele não mata, ele dá as porradas lá nela e vai embora. A Jinx volta para as mãos do Psycho, né? Apesar da gente ver que existe toda uma situação ali de pressão psicológica, ele mente muito para ela, ele fala as verdades que ele quer que a Jinx tenha em sua cabeça, ele cria as verdades dele, né? A gente vê também que existe uma relação de... Como é que eu posso dizer? Ele meio que trata ela como uma filha. Então, apesar de tudo, ele tem um certo carinho pela Jinx, ele fica muito preocupado, leva a Jinx pro Singed, e aí é que a gente meio que entende o porquê a Jinx fica tão louca, tão fora de si. Porque até esse episódio a Jinx era de um jeito. A partir do momento que o Psycho leva ela pro Singed, o Singed transforma ela, coloca umas substâncias lá na Jinx pra ela poder sobreviver, né? Devido às lesões e tudo mais que ela ficou. E isso meio que altera a Jinx pra sempre. A gente percebe que o psicológico dela fica mais abalado, a cor dos olhos muda, a Jinx também fica mais rápida, mais violenta, mais instável, né, do que o normal. Então a gente vê que a Powder realmente meio que morre ali. Morre no episódio 7, no episódio 7, em que o Psycho leva a Jinx pra ser ajudada pelo Singed. Até então, o Singed segue sendo um personagem muito enigmático. A gente vê ele sempre nas pesquisas, sempre trabalhando nos projetos científicos dele, mas a gente sabe que tem muita coisa podre por ali também, né? Saindo um pouco das vielas, agora a gente vai para Piltover, né? E o Jace, ele segue obcecado pela questão da segurança de Piltover, e ele fecha a fronteira entre as vielas e Piltover, e daí nasce meio que um novo conflito muito grande, muito inflamado entre ambos, né? As pessoas que não conseguem entender, e o Jace não entende isso, que formar uma guerra ali não seria a solução para aquele problema, e isso traria mais sangue, mais desgraças e mais e mais e mais.
O que eu achei muito interessante desse terceiro ato de Arcane foi a personagem Mel também. Porque no segundo ato a gente viu quanto manipuladora ela era. Já nesse terceiro ato, primeiro, a gente teve um plano de fundo pra Mel, a gente conhece ela anos atrás, tem alguns flashbacks, né? Vê a relação que ela tinha com a mãe dela, né, que é uma Noxiana, e a questão do poder de guerra deles, de sempre estarem guerreando, de sempre estar tomando espaço e estarem em liderança. E a Mel, ela foi criada para isso, só que, ao mesmo tempo, diferente da mãe dela, a Mel tinha uma certa noção assim, vou dizer, do certo e do errado. Ela não concordava com algumas práticas da mãe. Por tal motivo, ela é mandada para Piltover para ficar praticamente no topo, né, da elite de Piltover, liderando todo aquele lugar, né? E é no episódio 7 também que a gente conhece a mãe da Mel anos depois, chegando em Piltover, sabendo de todas as notícias de conflitos, de todos os problemas que tá rolando em Piltover, e ela chega e fala: olha, você não conseguiu cuidar direito desse lugar até aqui, até esse momento, né? Eu te trouxe com uma missão, você não conseguiu concluir, então agora a gente vai resolver com guerra, né? Primeiro ela pressiona a Mel, depois ela pressiona o Jace, né? Dizendo que ele vai ter que utilizar a tecnologia Hextech a favor de favorecer o armamento, a favorecer também uma possível guerra para eles tomarem o poder realmente e não serem apenas Piltover a cidade do progresso, mas também Piltover a cidade que está acima de tudo, né? Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Porque Noxus não iria também deixar Piltover ficar tão por cima. Então, a gente percebe que é uma coisa que, tipo... como é que eu posso dizer? Tem outros porquês, tem outras coisas por trás disso. E aí é que tá, muita gente no final do ato 2 de Arcane comentou que talvez a Mel fosse da Rosa Negra, já que a família dela era de Noxus e tal. E depois que eu vi esses episódios do ato 3, né, em que eu vi a relação dela com a mãe dela, a relação da Mel com seu passado, o porquê dela estar em Piltover, eu passei a meio que entender essas teorias e eu não duvidaria nada se a mãe dela, se a própria Mel, sim, tivesse relações com a Rosa Negra, né? Que é uma das grandes manoplas de Noxus. Mas voltando para Piltover e para Arcane, o Jace, cada vez mais eu percebo que ele oscila, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra. A Mel também, nesse ato 3, ela meio que deixa de manipular tanto o Jace na questão, porque a gente vê ela no ato 2, ela praticamente diz a ele o que fazer. Nesse ato 3, ela percebe que algumas atitudes que ela estava tomando meio que não vão dar bom, principalmente quando a mãe dela chega. E é a partir desse momento que ela passa a tomar uma direção diferente para os seus planos, né? E quando finalmente o Jace entende, meio que é tarde. Vocês vão entender isso um pouco melhor no último episódio dessa primeira temporada. Vocês vão entender isso que eu tô falando um pouco melhor. Temos também o Victor, né, que tá naquela coisa moribundo, últimos dias de vida. Ele também, depois de ter uma conversa com o Singed, o Singed meio que diz e talvez ele os experimentos que ele está fazendo, a pesquisa que ele está fazendo não está errada. Ele só pode talvez estar usando os ingredientes errados. E ele passa a fazer novos experimentos no seu corpo. E isso acaba também levando à morte uma personagem que, gente, ela era uma personagem bem secundária, mas eu gostava bastante. Não vou falar, quem assistiu sabe do que eu tô falando. E eu achei a cena bem triste. Eu achei bem triste. Não sei que tipo de final o Victor vai ter. Eu acredito que, apesar de tudo que aconteceu no episódio 3 e principalmente do desfecho do episódio 3, nem o Jace nem o Victor irão morrer, mas ficou grandes lacunas.
né? Mas voltando um pouco pro trio principal, que é a Caitlyn, Vi e Jinx, né? A Jinx fica fora de controle, sequestra a Caitlyn, sequestra também o Psycho, a Vi, e meio que tem toda aquela discussão que a gente viu no episódio 6 vindo à tona novamente, porque a Jinx quer saber qual é a da Vi finalmente, se ela ainda considera a Jinx como irmã, se ela tá mentindo ou não. Também tem a questão das mentiras que o Psycho disse pra Jinx, então ela tá sempre furiosa. E a Jinx, ela tem muito ciúme da Caitlyn. Ela já percebeu que a Caitlyn não é só uma amiga da Vi, e ela também já percebeu que, pelas palavras, pelas falas da personagem, dá a entender que ela sabe que a Vi não trocou a Caitlyn por ela, né? Afinal, os laços de irmãs é bem maior do que qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, a Jinx tem muito ciúme dela, e sempre que ela olha pra Caitlyn, a gente percebe que a Jinx fica instável. E o terceiro episódio é bem tenso, porque elas discutem muito e a Jinx é muito violenta, e mais um personagem acaba morrendo. Dessa vez, a gente percebe que há toda uma melancolia, mas ao mesmo tempo a Jinx já tá tão aérea, sabe, do lado humano dela, que ela simplesmente despiroca de vez. E é o que leva pro desfecho do seriado dessa primeira temporada. E que desfecho, hein, gente? Eu, sinceramente, tinha minhas dúvidas inicialmente se realmente teria uma segunda temporada. Apesar de que, tipo, Arcane já é, tipo, febre, todo mundo gostou. A nota de Arcane tá muito boa, os comentários muito bons da crítica. Então, eu acredito que sim, a Riot quanto a Netflix vão investir em uma nova temporada. Mas quando eu concluí a última cena, eu entendi que, creio eu, que os episódios da segunda temporada de Arcane já devem estar entre nós. Esses episódios já existem, certo? Mas não, a segunda temporada não vai vir rápido. Eu acho que se vier, vai ser provavelmente lá pro final do ano que vem, de 2022, quando saem os novos eventos da Riot, ou talvez no meio do ano, né? Que é geralmente quando a Riot começa a ficar naquela preparativos para o Mundial, eventos, os melhores eventos, tudo geralmente ocorre do meio do ano, no início do segundo semestre em diante. Então eu acho que se vier é depois do segundo semestre, é no segundo semestre, talvez no final dele. Mas tenho pra mim que esses episódios já existem, que já tá tudo pronto e que vai ter segunda temporada sim. Porque o final acabou muitas lacunas abertas, né? A gente quer saber o que vai acontecer ali, se o míssil que a Jinx envia vai matar alguém. Eu acredito que vai gerar um grande conflito. Porque a Jinx é aquela coisa, por mais que a Vi esteja ali por ela, explique que ela não é má, isso e aquilo, a Jinx meio que sempre acaba, né, fazendo alguma coisa que estraga tudo. Infelizmente, ela é essa personagem que no final ela estraga tudo. E às vezes eu acho que não é nem por vontade dela, é pela falta, a instabilidade. E eu não acho também que a instabilidade da Jinx venha apenas porque ela foi criada praticamente pelo Psycho, porque a irmã dela simplesmente sumiu, porque os amigos dela morreram. Sim, tem esses motivos que são fatores muito fortes, mas eu acho que desde o início, quando o Vander já cuidava da Jinx e da Vi e tal, ela já era muito instável. Isso eu já havia percebido, ela já era muito instável, ela era uma bomba ambulante, podemos assim dizer. Então eu acho que, tipo, infelizmente ela cagou mais uma vez, ela estragou tudo e vai ter grandes consequências muito ruins. Então eu acho inclusive que vão continuar caçando a Jinx na segunda temporada.
Eduardo, mas você acha que essa segunda temporada vai seguir com esse mesmo núcleo entre Piltover, Zal, Vielas, etc? Sim, acho que vai ser bem uma continuação. Talvez a gente tenha a gente seja introduzido aos pouquinhos no cenário de Noxus, né? Já que a própria mãe da Mel veio de Noxus, então talvez a gente veja as relações que possam existir entre Noxus e Piltover, não sei. Mas acho que a gente também pode ser introduzido a outros reinos do mapa. Mas sim, a segunda temporada eu acho que ainda vai estar rolando dentro de Piltover. No geral é isso, eu gostei muito. Eu sinto que algumas histórias, talvez a própria lore dos personagens vai estar mudando futuramente, como a lore da Vi, da Jinx, que nos textos antigos as personagens praticamente não se conheciam. A lore da Caitlyn, né, gente? Porque a Caitlyn, ela se torna uma xerife após a família dela ser sequestrada por C, e isso e aquilo, e a Caitlyn vai lá e desvenda e tudo mais. E aqui a gente tá vendo que a Caitlyn tá tendo uma outra perspectiva, a personagem dela tá se desenvolvendo de outra forma, então eu acho que possivelmente a lore da Caitlyn vai ser modificada, penso eu. Mas no geral é isso, eu simplesmente amei essa primeira temporada de Arcane. Se eu tivesse de dar uma nota de 0 a 10, eu daria 10, entendeu? Não daria 1000 pra essa série. Por muito tempo eu esperei finalmente ser lançado uma série com personagens de League of Legends e tudo mais. Fiquei bem satisfeito, achei que trilha sonora, a questão dramática que se iniciou em um tom e se manteve nesse tom de qualidade até o final também foi muito bom. Dublagem tá muito boa. Enfim, a série tá 10 e 10 e é uma série que vai agradar tanto fãs de League of Legends quanto pessoas que nunca jogaram o jogo. Então, se você nunca jogou o jogo e tem interesse de talvez assistir, tem curiosidade de assistir Arcane, não perde teu tempo não, vai assistir porque a série é muito boa. Mas me falem aí embaixo o que é que vocês acharam. Ok, quais são as opiniões de vocês? O que vocês acharam desses 3 últimos episódios, certo? E pra encerrar, eu não sei se vocês perceberam, quem concluiu o último episódio, que na última cena, quando a Jinx, ela manda o canhão, né, o míssil, começa a dar alguns flashes e passa outros personagens. Dentre esses outros personagens a gente vê o Singed. Ele tá sentado e logo após a câmera vai subindo e a gente vê uma mão, como se alguém tivesse pendurado. Eu acho, inclusive conversando com alguns amigos, eu cheguei a essa conclusão, que talvez essa mão dessa pessoa que tá pendurada seja do Vander, né? E como tem garras, talvez ele já deva estar naquele processo de criação do Awake. Mas e aí, o que é que vocês acham? Que referências, quais personagens mais agradaram vocês nesse ato 3? Eu gostei muito do Echo, Heimerdinger também, muito bom. Enfim, me digam o que é que vocês acharam, comentem aí embaixo, tá, gente? Agradeço a todos que acompanharam essa série de comentários sobre Arcane até esse episódio que eu tô postando hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês, adorei os comentários e eu vou estar postando mais conteúdo voltado para League of Legends, voltado também para os quadrinhos de League of Legends. Eu já li o Ashe, Mãe da Guerra, vou estar lendo também o da Lux e logo logo tem resenhazinha aqui no canal e eu tô sempre postando conteúdo voltado para o jogo e outros joguinhos que eu gosto. Então não deixem de acompanhar, de se inscrever para ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas, certo? E também deixar seu like para eu saber que você gostou e também tá ajudando o canal. Ok? Comentem aí embaixo e até o próximo vídeo, gente.